Aleluia! Glórias a Jesus! Ele vem brilhando como as nuvens, brilhando nas nuvens, e a trombeta nós já estamos ouvindo os sinais dela. Glórias a Deus! Louvado seja o nome de Jesus, queridos. Glórias ao Senhor nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para este programa, o programa Maranata, que leva até você a luz do Evangelho, a paz gloriosa de Jesus para você, queridos ouvintes dessa rádio, para você que vai me ver depois pelas redes sociais. Que a paz bendita, gloriosa, maravilhosa de Jesus esteja com você neste dia de hoje, que ela seja a tua companhia, onde quer que você esteja, amém? Louvado seja Deus. A paz, Ritinha. A paz. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como é que vocês estão? Estão todos sobrevivendo, né? Aos temporais aí, sobrevivendo a tudo? Estamos aqui porque o nosso Deus é bom, né? E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Cada manhã elas são renovadas e o Senhor nos chama. Aleluia, ele nos constrange a ele nos chama para um encontro. Oh, glória a Jesus. E hoje ele tem uma palavra especial para os nossos corações. Fique ligadinho aqui na rádio para que você venha meditar conosco nessa palavra. Deus vai falar com você, creia nisso. Deus tem um milagre, Deus tem um propósito, Deus tem algo para a sua vida nesta manhã. Creia que o Senhor é bom, creia que a palavra dele não volta para trás vazia, creia que ele faz milagres mediante a sua palavra, porque tem poder nela, é só nela, né? É na palavra, é nele, é no Cristo amado, o nosso Jesus que morreu por nós. Nele tem milagres para as nossas vidas. Você crê? Fique comigo, vamos meditar, vamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, porque o nosso Deus quer falar, quer nos instruir, quer nos orientar no nosso caminho sobre a face desta terra. Aleluia! Louvado seja Jesus. Vamos orar, né? Porque sem oração nós nada somos. Vamos clamar a presença do nosso Deus aqui nesta rádio para que ele venha estar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Ô, minha amiga Cidinha, você já está aí, querida. Deus abençoe, bom dia. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Glórias ao Rei, bom dia, paz do Senhor. Amém. Queridos, oremos então. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui neste lugar e clamamos pela Tua presença aqui, porque sem ela nós nada somos e nada podemos fazer. Envia o Teu Santo Espírito, toma a minha vida, a vida da Ritinha aqui, Senhor, que nós possamos fazer aquilo que é da Tua vontade, Pai, falar aquilo que está no Teu coração, para que eu não fale nada de mim, mas tudo de Ti. Em nome de Jesus, como disse São João Batista, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Aleluia, glórias ao Pai. Então, Senhor, enquanto nós estamos aqui falando do teu amor, da tua bondade, da tua palavra, que o Senhor vá fazendo aquilo que for necessário na vida daqueles que estão esperando, Pai, clamando por um milagre, por uma bênção, por um abrir de uma porta. Eu não sei, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece os seus filhos. Abençoa cada um que está nos ouvindo agora. A minha querida amiga Ritinha, amiga Cidinha, que está aqui, Pai, na live, em nome de Jesus. Que uma bênção especial recaia sobre a vida da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, ser conosco, vai fazendo as tuas maravilhas, os teus projetos nas nossas vidas. Abre o nosso entendimento para que possamos receber a tua palavra, em nome de Jesus, com fé, crendo, para que os milagres aconteçam nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, é o que eu te peço mais uma vez. Sara, cura, liberta, transforma. Faz, Senhor, a tua vontade. Nos guarda, nos livra do mal. Tu és uma muralha de fogo em nossa volta. Que ela esteja acesa e nos protegendo. Que a tua mão esteja estendida sobre nós, alcançando todos, Pai, todos aqueles que creem, que clamam pela tua graça, pela tua presença. Pai, aqueles que estão nas estradas, em nome de Jesus, que o Senhor coloque as suas mãos e repreenda os acidentes em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão no seu trabalho, abençoa, faça frutificar todo o trabalho da mão dos homens, em nome do Senhor Jesus. Põe por terra todo o mal,
tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, que caia por terra. E o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, que é capaz de transformar toda maldição em bênção, que seja transformado agora. Tudo que era contra nós, a favor de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias ao Rei. Engraçado que eu senti mesmo as estradas. Ore aí, irmãos, para que o Senhor abençoe, né? E guarde, coloque seus anjos nas estradas. Vamos lá? Vamos meditar, então, na palavra de Deus para nós, nesta manhã maravilhosa que fez o Senhor Deus, para que nós possamos aprender. Livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. Aleluia. Vamos falar hoje da mulher samaritana. Aleluia, glórias a Jesus. Lembra que eu falei a semana passada que tinham três sinais de Jesus sobre os 2000 anos, né? Da passagem de 2000 anos até que ele voltasse. E eu não lembrava de um. Eu falei do samaritano, né? Que ele pagou 2 dias lá na pensão, significando 2000, até que ele voltasse. Aleluia. Depois eu falei sobre os demônios jogados nos 2000 porcos. E agora a história da mulher samaritana, que nós vamos ver que Jesus passou 2 dias em Samaria, também significando 2000 anos no meio dos gentios. Aleluias! Louvado seja Deus. Então, já aproveitando que eu lembrei, falei, vou falar da mulher samaritana. Eu amo essa história. Jesus e a mulher samaritana. Vamos lá, capítulo 4 do Evangelho de João. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe. E ele disse para ela, né? Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer um que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Oh, Jesus amado. Aleluia. Você já pensou você se encontrar com Jesus e ele falar assim: eu sou o Messias que você espera. Eu estou aqui. Sou eu que falo contigo. Olha que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Que encontro maravilhoso essa mulher teve com o Senhor. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus num poço. Tantas coisas para falar. Mas eu quero falar de algumas, né? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Eu quero falar com você hoje sobre os maridos que ela tinha, né? Que ela disse que tinha. Ela tinha o quê? 5 maridos. 5 maridos. E Jesus fala: esse sexto não é seu marido, mas agora chegou o seu verdadeiro marido. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja Jesus. Isso aqui é uma história também escatológica, falando do fim também. Mas vamos meditar um pouquinho antes aqui. A história de Jesus saindo de Jerusalém foi para Samaria. Ele saiu do sul e foi para o norte de Israel. Porque ali no sul, ele não é, como não era a hora dele, e o pessoal estava vendo que ele estava ficando muito famoso, batizando muita gente, já estavam pegando no pé dele para o matar, né? Que não queriam a presença dele ali. Então ele falou: vou sair daqui, porque não é minha hora ainda. Vou sair, vou voltar para minha terra, lá para Galileia. E ele voltou, né? Andando mais ou menos uns 200 quilômetros a pé. No meio deste caminho, a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Existiam outros caminhos para se fazer, para chegar no norte, que não precisava passar por Samaria. E os judeus, eles preferiam esse caminho para não se encontrar com os samaritanos, porque eles tinham uma inimizade com os samaritanos, né? Os samaritanos eram um povo que havia sido se separado do povo de Deus. O povo de Deus, depois do reinado de Salomão, se dividiu. Era como se fosse aqui em Oroeste. Nós estamos aqui em Oroeste e tem Arabá, certo? Somos a mesma coisa. Mas faz de conta que o povo de Arabá se rebela, não quer mais ficar junto com o Oroeste. Aí eles vão viver lá a vida deles com o governo deles e nós aqui com o nosso governo. Também naquele tempo, eles tinham que ir para Jerusalém para adorar a Deus, porque o templo ficou em Jerusalém. Só que o rei das 10 tribos que ficaram lá no norte falou: esse povo vai ficar indo para lá, daqui a pouco eles se voltam todos para o rei, né? Acho que era o Jeroboão. Aí ele falou: não, vamos adorar aqui mesmo, não vou deixar meu povo ficar indo para lá não, deixa meu povo aqui. Faz de conta que o povo de Arabá fala: não vou mais na igreja lá em Oroeste, não, vamos ficar adorando o nosso Deus aqui mesmo, não precisamos nos juntar com eles, nem para adorar a Deus, para nada. E no que eles foram fazendo o culto deles lá, eles foram modificando o culto deles. Foram modificando, adorando deuses estranhos e tal. E Deus foi ficando muito, muito revoltado, muito irado com eles. Até que a Assíria veio, pegou eles e levou embora. Aí ficaram... Os pobres sempre ficam no lugar, né? Porque os pobres ninguém quer. E trouxeram outros povos de outras línguas, outros deuses ali, para essa região aí da Samaria, região norte. E eles se misturaram. Mas a fé no Deus de Abraão sempre foi a base deles. Sempre foi a base dos samaritanos. Embora tivessem se juntado com outros povos. Enfim, irmãos, quando aí o pessoal do sul, né, da tribo de Judá, que ficou no sul, em Jerusalém, eles também foram levados cativos. Veio a Babilônia, levou eles cativos. Quando eles voltaram, que eles começaram a reconstruir o templo, quem é que era Sambalate e Tobias, que ficava lá querendo atrapalhar a reconstrução do templo? Samaritanos, né? Então o judeu pegou bronca de samaritano, porque falava que eles não tinham uma fé verdadeira, porque eles se misturaram muito com outros povos, outros deuses, e também porque eles atrapalharam a reconstrução do templo. Pegaram uma inimizade mesmo.
Então, quando Jesus fala aqui que era necessário passar por Samaria, que porque ele não poderia ir por outro caminho, ele tinha que passar em Samaria, porque Jesus veio resolver um problema de inimizade entre os povos. Se Jesus falar que é necessário passar na tua casa hoje para resolver um problema de uma briga aí, aleluia, ele vai passar e vai resolver o problema desta briga. Ele não vai deixar uma família dividida, porque o Senhor não trabalha na divisão, o Senhor trabalha na união. Sem união não há bênção. Diz o Salmo 133, se eu não me engano, que quando o povo de Deus está reunido, derrama a bênção, né? E o óleo escorre até a barba de Arão. Aquele salmo que fala da união do povo de Deus. Então, quando Jesus fala, é necessário passar em Samaria, é porque Jesus não queria mais a inimizade entre os povos irmãos. Jesus não quer inimizade entre ninguém. Jesus veio fazer a paz, veio selar a paz entre judeus e gentios. Não era mais para haver inimizade. Então ele diz aqui na palavra, era necessário. Jesus precisava passar por lá para resolver esse problema de inimizade entre estes povos. Para unir novamente em Deus, na família de Deus, um só povo, judeus e gentios. Então, queridos, é necessário Jesus passar na sua casa hoje para resolver essa contenda aí. Aleluia! Ele vai passar. Ele vai passar e vai resolver essa briga aí. Vai deixar vocês em paz. Em nome de Jesus Cristo, toda contenda vai cair por terra. Em nome de Jesus. Porque a inimizade de Deus não opera. Você tem que viver em paz com a sua família. Você precisa viver em paz. Porque Deus não trabalha na inimizade. Aleluia! É necessário, Senhor, passar na sua casa hoje, para te abençoar, para destravar isso aí, para pôr por terra essa contenda, essa briga, essa dissensão, porque isso não é de Deus. Já vai recebendo aí e daqui a pouco você já sai para pedir perdão, faz alguma coisa, mas acaba com essa briga. Se você brigou com seu marido, se você brigou com seu filho, com a sua mulher, com seu pai, com a sua mãe, com seu amigo, onde você trabalha, não interessa onde foi que você brigou, causou essa cisão aí, volta e reconcilia, para que Deus te abençoe. Amém? Louvado seja Jesus, louvado seja Deus. E vamos em paz, né, queridos? Foi para isso que Jesus veio, para trazer a paz entre os povos, aleluia. Aí ele foi para a cidade de Samaria, passou nesse caminho então, né? Era o caminho que ninguém gostava de passar, até porque era meio perigoso. Foi nesse caminho aí que ele conta a história do samaritano, que vinha, né? Que vinha vindo, e foi os ladrões, salteadores pegaram o cara, foi nesse caminho. Esse caminho também era perigoso, né? Porque os judeus mesmo não passavam por ele. Dava uma volta para não passar, mas quando Jesus quer abençoar, ele passa onde for, ele pega o caminho ruim, ele não interessa. É necessário abençoar, é necessário apaziguar essa situação, é necessário ter paz entre você e o outro. E Jesus está aqui para promover isso nesta manhã. Aleluia! E aí ele estava ali à fonte de Jacó. Quando ele cansou, chegou nesse lugar, dava mais ou menos uns 200 quilômetros, isso você imagina, a pé, andando, vai passando por várias cidades. Então ele parou nessa cidade, na beira deste poço, e falou para os discípulos, vai comprar alimento. Lá na cidade, né, os judeus iam Jesus ainda pôs os discípulos ainda em maus lençóis, que eles iam chegar lá sendo judeus para comprar as coisas dos samaritanos. Mas enfim, porque Jesus, o que ele tinha para fazer ali era uma coisa especial, era um encontro único que ele queria ter com essa mulher. Não queria que os discípulos estivessem ali, até porque os discípulos, nós vamos ver depois, que não entenderiam. Porque judeus e samaritanos não se conversam, porque homens e mulheres não se falam sozinhos, né? Naquele tempo, e é bom que permaneça às vezes até hoje, homens e mulheres conversando sozinhos. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia. Aí veio a mulher e ele pediu para a mulher, dá-me água. Na hora que a mulher chega e ele está ali, e ele conversa com ela já estranha, porque homens e mulheres não se conversavam. Ela já estranha, eu falei, como assim? E ela toda brava, né? Uma mulher bem brava. Também ela estava se defendendo, era um homem. E ela pede água. Ele pede água para ela e ela fala assim, como?
O senhor é um judeu, tá me pedindo água? Eu sou uma mulher samaritana, você tá doido não conversar comigo? Aí ele responde para ela assim, ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus já fala ali com ela, né, na seriedade da revelação de quem ele é. Fala, ah, mulher, se tu soubesse quem eu sou, era você que era para me pedir água. Não eu pedir água para você. Você que deveria pedir água para mim. E eu não te daria essa água aqui. Eu te daria água viva. Que como diz a Escritura, aqueles que creem em mim, rios de águas vivas brotarão do seu interior. Aleluia! Era isso que Jesus estava falando para ela. A mulher fala assim, Senhor, tu não tens com que tirar água. Ela não entendeu. Ela estava pensando que a água viva que ele estava falando até então era a água de um poço que de vez em quando, uma vez pelo menos apareceu na Bíblia, esse poço que Isaac cavou e deu água viva, porque lá no fundo tinha um veio de rio, um veio de água passando. Então a água era corrente lá embaixo. Água corrente é água viva, não é água que está parada. Então ela pensou ainda que porque Jesus estava falando sobre uma água normal, uma água viva, porque viria de um rio lá no fundo do poço, que estava passando lá. E ela continua falando, como que o senhor vai tirar essa água? O poço é fundo. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para nós? E Jesus respondeu, qualquer que beber desta água, torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava falando, paz do Senhor, Gilmara, Deus abençoe, querida. Jesus não estava falando para ela sobre água normal, nem a água viva que corre, né? E nem a água do poço, uma água mais parada ali. Jesus estava falando de uma água espiritual, que a água que ele lhe der, essa pessoa nunca mais vai ter sede. Por quê? Ela vai ser uma pessoa satisfeita em Deus. É uma pessoa satisfeita em Deus. E quando nós estamos em Deus, nós estamos completos. Nós estamos satisfeitos. Aleluia! Deus é Deus, Ele nunca deixa pessoas que crêem nele, nunca deixa de crer nele. Amém, Gilmara? Deus não deixa ninguém para trás sozinho, querida. Em nome de Jesus. Então, queridos, quando Jesus está falando com ela uma linguagem espiritual, mas ela ainda não está entendendo. Ela ainda não entendeu direitinho o que Jesus está falando. Porque quantas vezes Jesus fala conosco e nós não entendemos. Porque Jesus fala de coisas espirituais. E nós, como carnais, não entendemos as coisas espirituais. Mas é necessário que nós venhamos a entender sobre coisas espirituais. Porque senão nós não vamos entender a palavra de Deus. Nós vamos tratar Deus como um Papai Noel. Nós vamos tratar Deus como um Deus que só vive fazendo milagre e com uma varinha mágica na mão fazendo as coisas. E não é assim. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que Jesus falou aqui. Aleluia. Então o Senhor estava falando para ela de coisas espirituais. Mulher, você não vai ter mais sede. Mulher, eu te conheço. Eu te conheço. Você já está no seu quinto marido, o sexto marido. Por quê? Você tem um vazio interior que nada te preenche. Mas se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, aleluia, você será completo. Você não viverá mais nessa vida de desejo, de loucura. Por quê, irmãos? Porque Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. Deus deixou um vazio lá que somente Ele preenche. Nada mais neste mundo preenche. É sobre isso que Jesus está falando com ela. Eu vou preencher, porque aquele que bebe de mim, da minha água, nunca volta a ter sede. Ou seja, você vai ser uma pessoa completa, você vai ser uma pessoa realizada, você vai ser uma pessoa feliz, você vai saber quem é você. Você é filho de Deus. E quando você toma consciência de que você é filho de Deus, as coisas melhoram na sua vida, porque você toma consciência de quem é o teu pai, sendo Deus Todo-Poderoso o teu pai, de que você vai ter falta. Fale para mim do que você vai ter falta se o Deus Todo-Poderoso é o teu pai. Se você tem uma eternidade que te espera, se você tem consciência de que as coisas nessa terra, elas são passageiras.
que aqui não é o nosso lugar. Há um lugar de descanso esperando por nós, que Jesus foi preparar. Então você começa a entender as coisas espirituais, as coisas terrenas vão perdendo valor. Você vai vendo que você não precisa de tanta coisa. Você vai vendo que você só precisa ser feliz em Deus. Aí você vai abandonar os vícios. Aí você vai ser preenchido no vazio que você tem, que todo mundo tem. Aí você vai ser uma pessoa mais calma. Você vai sair desse estado de ansiedade. Porque você sabe para onde você vai. Eu vou para a eternidade. Jesus está me esperando. Ele vem me buscar. Eu sou a noiva. É sobre isso que Jesus está falando com a mulher samaritana. Mulher. E ela não entendia. Por quê? Às vezes a gente não entende mesmo. Ele está falando com ela, ela não está entendendo. Ela está pensando que é sobre água que ele está falando. E ele não está falando sobre água. Ele está falando sobre eternidade com ela. Aleluia! Presta atenção no que Deus fala. Nas coisas espirituais. Não reduza Deus às coisas materiais dessa vida. Deus é muito maior que as coisas materiais dessa vida. Os falsos profetas, aqueles que só pensam nas coisas materiais, eles reduziram Deus a este plano aqui. E Deus é eterno. Deus fez uma humanidade para viver com Ele na eternidade. Jesus veio morrer naquela cruz, no meu e no teu lugar, por causa da eternidade. Não foi por causa da terra, foi por causa da eternidade. Então, preste atenção no que Jesus está falando. A mulher começou a entender. Eu espero que você entenda também. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Ela continua pensando que ele está falando sobre água. Ela estava pensando que Jesus estava falando de uma água que ele ia tirar ali do poço e que ela ia beber e ela nunca mais ia voltar no poço para pegar água. Ou seja, ela está pensando nas coisas terrenas. Ah, eu não quero mais vir aqui nesse poço tirar água, porque é meio-dia, porque o sol está quente, porque, né, segundo o pessoal fala, ela tinha que ir nesse horário porque ela era uma mulher que já estava no sexto casamento e isso era mal para ela, e ela ia nesse horário porque não ia ter ninguém para conversar, ninguém ia olhar para ela e tal. Enfim, ela estava pensando que Jesus poderia resolver o problema terrestre dela, que é buscar água. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Não é sobre problemas terrestres. Jesus fala de coisas celestes. Celestes, profundíssimas. Então ela não tinha entendido ainda. Ela queria resolver o problema dela de não buscar mais água no poço. Aleluia! A mulher respondeu. Aí, na hora que ela fala isso, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirar. E o que Jesus fala para ela? Jesus fala uma coisa que tem nada a ver, né? Aí Jesus fala assim pra ela: vai e chama teu marido. Aí pegou ela. O teu problema não é vir aqui tirar água, moça. Teu problema não é vir aqui tirar água, moça. Irmã, mulher. O teu problema é ter 6 maridos. Porque ela queria que Jesus resolvesse o problema dela de tirar água no poço. Ela não queria mais ir lá. Só que Jesus fala: teu problema não é esse. Teu problema é anterior a esse. O que faz você vir aqui nesse poço pegar água ao meio-dia, debaixo desse sol quente, não é sede terrestre, é sede celeste. Vai lá buscar teu marido. E aí nós chegamos nesse ponto da escatologia também dessa parábola, dessa história. Aí ela responde assim para ele: não tenho marido. Eu não sei por que ela respondeu que não tinha marido, sendo que ela estava tendo, né? Porque Jesus responde assim: porque dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu. Isso você falou de verdade. Porque ela já nem tinha mais esse que estava vivendo com ela nesse momento, né, no momento atual, como marido. Aí a mulher fala assim: Senhor, vejo que és profeta. O senhor sabe da minha vida? É profeta que sabe, né? O que acontece? Igual o Natanael falou para Jesus. Jesus falou para Jesus um dia, falou: o senhor sabe o que aconteceu na minha vida?
vida quando ele chama Natanael, né? Que eu estava debaixo da figueira, tal, por causa desse pensamento. Aí Jesus responde assim para Natanael: Natanael, você está achando que eu sou profeta só porque eu sei da sua vida? A partir de agora você vai ver anjos subindo e anjos descendo. Aleluia! Glórias a Deus! Porque nós entramos num mundo maravilhoso de Deus quando nós estamos seguindo. Glórias a Jesus. Aí ela já chamava ele de judeu. Você é um judeu. Agora ela já chama Senhor, profeta. Tu és profeta? Aleluia. Mas Senhor, nossos pais adoraram neste monte por conta da divisão. Lembra que eles ficaram lá adorando no monte e os de Jerusalém no outro monte. E vós dizeis que é em Jerusalém e onde o lugar onde se deve adorar. E ele responde para a mulher: mulher, não tem nada a ver mais essa história. Não é nem aqui, nem em outro lugar. O meu pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Em qualquer lugar, aonde nós estivermos, nós podemos adorar a Deus. Porque agora o templo somos nós. O templo de Deus. Nós não somos a igreja, não. Nós somos o templo. A igreja é a reunião das pessoas. A palavra igreja quer dizer uma assembleia. Nós somos o templo onde habita Deus. Então, ele está falando assim, não precisa ir nem lá e nem cá. Agora Deus é adorado em qualquer lugar onde a pessoa o receber e fazer de si mesmo um templo para Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Aí, irmãos, quando o Senhor fala assim para ela, busca lá o teu marido, ela fala, não tem. Ele fala, disseste bem, porque você já teve 5 e agora este sexto marido não é teu marido. Jesus não está falando somente de homens carnais ali na vida dessa mulher. Ele está também falando sobre impérios que dominaram o povo de Deus. Ele está falando do Egito, depois ele fala da Assíria, depois ele fala da Babilônia, depois ele fala da Pérsia, depois ele fala da Grécia, que dominou. Todos esses impérios passaram e dominaram ali o povo de Deus. E agora o sexto império que estava chegando, que estava ali naquele momento, dominando com seus deuses e tal, era o Império Romano. Então, Jesus está falando para ela numa linguagem mais espiritual ainda, falava, olha que não vai ter mais imperador neste mundo que reine sobre vocês. Não vai ter mais dominação. Aleluia, porque se vocês são meus, ninguém domina vocês. Você lembra quando Jesus estava diante de Pilatos e perguntou para Pilatos se agora esqueci como que iniciou a conversa, mas Jesus responde assim para ele, o meu reino não é deste mundo. O que Jesus estava falando para ele? Olha, não é sobre isso aqui, sobre dominar. O meu reino é de outro mundo, eu sou o rei, mas o meu reino não é esse que você está pensando, e nesse reino eu sou rei. Eu sou rei do meu povo. E você, Pilatos, não pode dominar aqueles que são meus, porque eu sou o rei sobre eles. É isso que Jesus está falando para essa mulher samaritana. Mulher, vocês viveram oprimidos. A história do povo do meu pai, do meu povo, o povo de Deus, é opressão em cima de opressão. É império dominando, sai um e vem outro. E oprimem vocês. E aí abatem vocês. E escravizam vocês. Mas eu digo para você que se vocês estiverem em mim agora, vocês não serão mais subjugados por este mundo. Porque vocês são meus. Eu sou o rei de vocês. Que foi o que ele respondeu lá para Pilatos. Pilatos ficou bravo até. Como assim? Como assim você é rei? Não sou eu o rei? Porque Pilatos não entendia nada das coisas do céu. Óbvio. Ele não entendia que Jesus era rei sobre pessoas. De um reino eterno. De um reino celeste. De um reino que vai reinar daqui a pouco Jesus volta para reinar, mas por enquanto ele reina, ele é rei sobre as nossas vidas. E nós não nos rendemos diante de mais nada. É sobre isso que Jesus está falando. Mulher, agora eu que cheguei, eu sou o seu 7º marido. Então me tenha como rei na sua vida. Porque, irmãos, a Bíblia diz que agora, no final dos tempos, se levantará o 7º rei.
Se levantará o sétimo rei nesta terra, tá? Reino físico agora. Aí, depois desses 7, por conta da formação política que vai ter para formar esse sétimo rei na terra, que hoje estão brigando, é Trump, é Xi Jinping, é Putin, é sobre isso que a Bíblia diz, viu? Eu não entendo as pessoas que falam, você não pode falar de política, não é política, gente, é reinos humanos dos quais a Bíblia trata, dos quais o Senhor tratou nessa parábola aqui da Samaritana. Existe alguém que vai dominar, o sétimo rei, ele vai dominar por pouco tempo, aí vem o oitavo, que é o anticristo. Do sétimo, vem o anticristo. Então, o que eu entendo aqui? Que Jesus está falando, vocês precisam de mim, para que vocês não se dobrem ao sétimo rei deste mundo que virá. E ele introduzirá o oitavo rei, que é o anticristo. Para que eu e você estejamos livres do jugo do sétimo e do oitavo reis que virão, nós precisamos estar com o sétimo nosso, que é Jesus. Que é Jesus. Você entendeu? É isso que ele estava falando para ela. Mulher, o teu problema é uma sede espiritual, que até hoje você não resolveu o seu problema. Até hoje você é uma mulher que vive casando e casando e casando, porque você procura algo para te preencher. Eu quero dizer para você que você só vai ser preenchida quando você estiver em mim, o teu sétimo marido. E também eu quero dizer para você que mais nenhum reino desta terra vai subjugar você e o povo de Deus. Porque agora eu sou o rei sobre vocês. E quando vier o sétimo, que trará o oitavo reino, que é o anticristo, você vai estar protegido. Porque você já é minha, meu povo já é meu. Eu reino sobre o meu povo. Então, queridos, Jesus está falando muito além de águas vivas de rios. Jesus está falando de linguagem espiritual. Ele está falando para mim e para você, venham e bebam. Bebam, que é de graça da água da vida. Aí aí ele fala para ela ir lá, né, na Samaria, ela já sai gritando. E o engraçado é que tem um versículo aqui que ela fala assim, aleluia. Aí ele fala, né, eu sou eu o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e admiraram que ele estivesse do lado de uma mulher. Todavia nenhum deles fez perguntas. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não sabeis. Olha Jesus falando em linguagem espiritual de novo, né? Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura algo de comer? Eles não entendiam nada. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, o que um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aleluia! E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali por 2 dias. Aleluia! Aleluia! Olha como que essa história aqui é totalmente, como é que fala? Ela é totalmente escatológica, gente. Jesus está falando do fim. Jesus está falando, olha aqui, os campos estão brancos, eu vou fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mas os discípulos ainda não entendiam, que nem a mulher samaritana pensava que ele estava falando sobre água, e agora os discípulos pensam que ele está falando sobre comida. A gente tem que melhorar o nosso nível, subir o nosso nível para entender o que Jesus fala.
E ele está falando aqui, eu sou a água viva, e quem bebe de mim não tem mais sede, e jorra, e flui como um rio de águas vivas. Por quê? Sendo eu e você, a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que ser essa fonte de águas vivas. Não pode haver dissensão entre nós, tem que haver amor fraternal entre nós. Por isso que ele fala que era necessário passar em Samaria, porque ele ia resolver essa briga e acabar essa contenda entre judeus e samaritanos. Eles serviriam o mesmo Deus com alegria e eles se tornariam amigos novamente. E foi para isso que ele veio. E ele fala assim, a minha comida é fazer aquilo que meu pai me enviou para fazer. O que Jesus veio fazer? Unir os povos. E ele está falando para os discípulos dele, vocês também têm esta missão, acabar com a divisão e levar todos a Deus. Ah, porque eu vou chegar na pessoa e vou falar assim, qualquer caminho leva a Deus. Não, eu vou falar a verdade. Somente há um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo Salvador. Aleluia. Você pode ver que quando a mulher falou, mas Senhor, nós aqui nós conhecemos Jacó, nós servimos o Deus de Jacó. Jesus falou assim para ela, tá bom, fique aí adorando desse jeito mesmo. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou a verdade para ela. Mulher, para com essa história. Não é desse jeito que você pensa que adora a Deus. Tampouco o jeito dos judeus também, do jeito que eles estão adorando. Mas você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus, preste atenção, não aceitou a maneira como a mulher samaritana adorava a Deus. Ela pensava que adorava a Deus do jeito certo. E Jesus falou para ela, não. Tem muita gente que pensa que adora a Deus, mas não adora a Deus. É necessário adorar a Deus por um único e vivo caminho. O caminho da cruz. Porque é por este caminho que nós chegamos à presença de Deus. Entendeu? Acho que foi o apóstolo Paulo que falou, né? Que nós entramos diante de Deus, diante do trono da graça, com confiança. Com confiança nós entramos diante desse trono, com confiança, pelo vivo caminho da cruz. Gente, procura para mim, amadinha. Entramos com confiança diante do trono de Deus. Esqueci onde é que está, acho que está em Romanos, se eu não me engano, mas eu esqueci. Então, queridos, é isso que Jesus está falando para nós. Ele não quer ninguém adorando a Deus de qualquer jeito. Ele não quer ninguém adorando a Deus do jeito que você pensa. Hebreus 4, 16. Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. Cadê? Mas não é bem esse, não. Entramos diante pelo vivo caminho da cruz. Tem uma parte que fala pelo vivo caminho da cruz. Glórias a Jesus. Então, pelo vivo que entramos com confiança, pelo vivo caminho da cruz. Vai ver que essa tradução aqui está diferente, mas eu acho que não. Então, queridos, é sobre isso que Jesus está falando a mesma coisa? Então é a mesma coisa. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, mediante a cruz, diante do trono de Deus. É por esse sangue, pela cruz, é o caminho de nos achegar a Deus. Isso é o que Jesus estava falando aqui. Não se esqueça disso. Ela achava que ela adorava a Deus corretamente. E o Senhor falou, não está certo isso aí. Adore a Deus de verdade. Adore a Deus do caminho certo. Ele não deixou ela com a mesma fé, do jeito dela. Ela mudou. Entendeu? E é isso que falta para nós. Que às vezes a gente pensa, eu adoro a Deus do meu jeito. Queridos, não existe adorar a Deus do seu jeito, amados. Existe adorar a Deus de acordo com a palavra. Entendeu? De acordo com a obediência que Deus quer que nós tenhamos. É preciso ser assim, senão Deus não aceita. A mulher samaritana, essa história dela ficou maravilhosa e nós estamos aqui falando sobre ela hoje,
foi por um motivo. Ela se rendeu. Ela, no começo, ela falou assim, o senhor é um judeu. Depois ela falou, vejo que és profeta. Daí a pouco ela já estava na cidade anunciando, eu encontrei o Cristo, o Messias. Você vê? Houve uma evolução daquilo que ela pensava. E ela se rendeu diante da revelação. Ela não ficou endurecida. Deixa eu aqui com a minha vida. Até hoje eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não foi assim que ela se portou. Oi, Mônica, bom dia. Ela foi aceitando, né? E ela foi tendo a revelação de quem verdadeiramente Deus é aos poucos. Era judeu, profeta e Messias. Houve um crescente ali nessa revelação e ela foi aceitando. Por que ela foi tendo essa revelação? Porque à medida que ela ia aceitando, o nível da revelação dela ia aumentando. Você está entendendo? Como é que eu vou ter uma grande revelação se eu não aceito? Minha pequena. Então, mediante a nossa rendição, é que Jesus vai se revelando a nós. Ele não se revela aos rebeldes. Ele só se revela para aqueles que querem verdadeiramente saber quem ele é. Nossa, misericórdia, já estou em cima da hora aqui. Amém, queridos? Então, se encha da água viva. Entenda que Jesus, às vezes, ele não fala das coisas naturais. Ele nunca fala de coisas naturais. Ele fala de coisas celestes. Ele fala de coisas celestes. E ele tem água viva para você beber. O que é água viva? É a palavra de Deus. A sua palavra lava. Essa água viva, ela lava dos pecados. Essa água viva, ela entra em nós e faz de nós fluir rios de águas vivas. Porque nós somos eternos. A gente descobre a nossa eternidade. A gente descobre de quem nós somos filhos. A gente descobre as coisas do reino. E Jesus é rei sobre nós. Ele é o 7º rei. Não tem um 7º rei para se manifestar na terra em breve. Ou já é, ou já tem. O fato é, eu e você já temos o 7º rei sobre nós. E nós não nos renderemos a esse império das trevas que vem vindo aí. E muito menos ao 8º rei, que é o anticristo. Amém? Semana que vem eu falo do 7º rei e do 8º. Embora eu não saiba muito, mas eu sei que é tudo real. Eu vou estudar e nós vamos meditar. O nosso 7º rei, o nosso 7º rei é Jesus. Se guarde nele, se esconda nele, para que o mundo não te engane, para que Satanás não te corrompa, para que ele não venha dominar sobre você. É isso que Jesus espera de nós. Foi isso que ele respondeu lá para Pilatos. Falou, eu sou o rei. Pilatos ficou louco. Ao imaginar que ele poderia estar diante de uma pessoa e ele não seria o rei dessa pessoa, porque o rei dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. É sobre essas coisas que nós falamos aqui, sobre coisas celestiais, reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana maravilhosa, de águas vivas para você beber na fonte a palavra de Deus e que você transborde em amor. Aleluia! Louvado seja Jesus. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, e Ele há de querer, se nós quisermos, se Ele quiser, e nós vivermos até lá. Bendito seja o nome de Jesus. A paz gloriosa. Shalom, shalom. Aleluia. Ai, onde que eu vou aqui? Peraí. Glória a Deus.